Boa noite, Sônia. Boa noite, turma. Nós vamos falar sobre o uso de drogas na adolescência e nosso grupo é formado por Clayton, eu, Lucas, a Milene, a Rayane e o Ricardo. Nós trouxemos um artigo que é muito interessante para apresentar. Ele se chama Adolescência e Uso de Drogas à Luz da Psicanálise, Sofrimento e Êxtase na Passagem. O artigo ele é escrito pelo Manuel Antônio dos Santos. Ele é psicólogo, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e também é escrito pela Elisângela Maria Machado Prata. Ela é psicóloga, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da USP de Ribeirão Preto. Inicialmente, o artigo ele vai trazer para a gente o significado que é dado à adolescência nos dias atuais. Então, eu acho muito interessante essa parte porque justamente é ressaltado esse olhar diferenciado sobre a adolescência atualmente. Então, a adolescência ela não é vista somente como uma fase de transição da fase infantil para a vida adulta do sujeito, mas sim como um processo de importância também dentro da vida do sujeito como um todo. Então a adolescência hoje ela tem uma atenção dada as singularidades dela, dadas as diferenças dela, né? Ela é vista com um olhar um pouco mais crítico, com um olhar mais atencioso, com um olhar mais acolhedor. Então a gente não tem mais essa ideia da adolescência só como uma fase de transição. E aí nós temos alguns conceitos de adolescência para alguns órgãos que são muito importantes hoje no mundo. E esses conceitos adotados de adolescência por esses órgãos talvez já possam nos mostrar a evolução da humanidade em questão de realmente dar importância para a adolescência da forma como ela merece realmente. E a gente tem, primeiramente, o conceito dado pela Organização Mundial de Saúde, né, a definição dada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que define a adolescência como um período biopsicossocial que compreende a segunda década da vida, dos 10 aos 20 anos. E esse conceito, essa definição, na verdade, ela é adotada também pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Agora, o ECA, ele vai trazer uma definição um pouco diferente do que seria a adolescência, tá? O ECA, ele vai trazer a adolescência como um período que compreende ali dos 12 aos 18 anos da vida do sujeito. E antes da gente dar prosseguimento ao trabalho, esse tema de drogas na adolescência, ele é um tema que gera muitas discussões. E eu acho interessante uma frase do Maurício Knobel, lá do nosso texto do estudo dirigido, que é justamente aquela questão de que a adolescência ela é vista pelos olhos do adulto. Então, o que não é patológico, ele se torna patológico, porque ele está sendo observado por um indivíduo que não está mais vivendo aquela fase, que não está mais vivendo aquela experiência. Então, o que seria normal acaba se tornando de caráter patológico. Então, já que esse tema é um tema mais complexo, um tema mais sensível também, né, da gente falar, talvez seja interessante a gente observar por um lado que não seja muito de julgamento, e sim um lado mais sensível à questão, né, e tentar não olhar por esse lado realmente do adulto, sabe? Por esse ponto de vista do adulto. E tentar realmente se colocar no lugar desse sujeito, né? O texto traz uma questão que é muito importante para o entendimento da adolescência como um todo, de forma ampla, que é justamente a questão edipiana, né? A questão edipiana, que estava presente lá na infância, ela tem um retorno agora na adolescência, mas com características diferentes, porque agora nesse momento a gente pode ter a efetuação do incesto, né? O adolescente ele está nesse processo de maturação biológica e isso permite que o incesto ele seja realizado. Então é justamente nessa briga
para que o incesto não seja realizado, esse conflito, é que justamente você tem o retorno de pulsões e desejos que estavam presentes na infância, né, que até então estavam presos, vamos dizer assim, mas eles voltam agora na adolescência. Então, a adolescência ela é caracterizada justamente por esses grandes conflitos, né, que se estendem durante todo o processo. Boa noite, turma. Boa noite, Sônia. Depois da explicação do Lucas, vamos falar agora sobre a articulação entre o texto base e o texto complementar. Tanto no texto base de Charles Melman, quanto no artigo que o grupo escolheu como complemento, buscamos abordar algumas questões que se relacionam com a drogadição na adolescência. Tanto Melman quanto os autores Santos e Prata, que falam da função do objeto tampão que as drogas assumem na vida do adolescente, nesse caso a droga, um papel de escape para as frustrações tão comuns nessa etapa da vida. Já o artigo escolhido, observamos também que os autores percebem a droga como sintoma para as outras questões, o que também é visto no artigo de Melman. Boa noite, eu sou o Ricardo e eu vou falar um pouco mais sobre o artigo. Eu vou falar sobre um capítulo que chama Adolescência e o uso de drogas, vida e morte, prazer e sofrimento. A etapa evolutiva da adolescência é uma experiência que inevitavelmente envolve o sofrimento psíquico. O modo de ser do adolescente é doloroso. Isso porque esse é um período permeado de contradições, por vezes confuso e marcado por ambivalências com o meio familiar e social. Nesse processo existe uma desestruturação e uma reorganização estrutural da personalidade e identidade em busca de sua configuração adulta. Devido a essa instabilidade, o processo está diretamente associado a perturbações biológicas, sociais e psicológicas. A entrada na cena social provoca a emergência de processos psíquicos próprios da adolescência. Isso acontece porque a construção da subjetividade está articulada aos laços sociais. Além disso, a adolescência é um processo subjetivo, tecido na modernidade para suprir as falhas inerentes à estrutura social. No decorrer desse processo, os momentos de instabilidade e crise diminuem à medida que o indivíduo encontra maior clareza e aceitação de si mesmo, podendo elaborar o luto por suas perdas e sentir-se aceito no contexto em que está inserido. Correr riscos para o adolescente é uma maneira de satisfazer a necessidade de desenvolvimento da autonomia e do domínio de si mesmo. Além disso, ao se colocar em risco, o adolescente reconhece o poder que ele exerce sobre o seu novo e desconhecido corpo. O consumo de droga é um comportamento de risco que tem apresentado alta prevalência e uma iniciação cada vez mais precoce nesse período. Os adolescentes constituem um grupo de risco em relação ao consumo de drogas, por conta da instabilidade causada pelas constantes transformações. O sentimento de onipotência presente na adolescência pode deixar o indivíduo mais vulnerável. Isso porque o adolescente se sente indestrutível e imune a qualquer problema de saúde. A drogadição, tomada como sintoma psíquico, coloca o indivíduo frente à necessidade de compreender o que ele busca revelar por meio do sintoma. É importante identificar os significados dos sintomas, principalmente nessa fase do ciclo vital. Oi, gente, eu sou a Rayane e dando continuidade, né? A gente chegou agora em considerações finais. Só para retomar, né, e finalizar, a gente pode, né, quando a gente vai pesquisar o conceito de fato de adolescência, no latim vai dizer que significa brotar, fazer-se grande, crescer para. E sendo assim, né, a gente já ouviu da Sônia, da nossa professora, né, que é um período de fato de transição da infância para a idade adulta e é um período de fato muito importante, justamente para que
né, o adolescente construa a identidade, né? É um período de fato de remodelar, né, reconstruir os nossos castelos interiores, né? Só que agora dando um visual mais particular, mais singular. E lendo, né, no artigo, achei interessante um trecho que vai falar que a adolescência é um estado de intensa dependência para uma autonomia pessoal e também de uma condição de necessidade de controle externo para o autocontrole. Lendo isso, eu lembrei, né, daquele brinquedo, não sei se todo mundo vai lembrar, mas daquele brinquedo vai e vem, que é justamente essa dinâmica, né? Porque ao mesmo tempo que aquele sujeito está em busca de fato das decisões próprias, né, dele de fato tomar a decisão, dele fazer as escolhas, é necessário também um controle externo para que ele encontre essa autonomia, né, para que de fato ocorra um autocontrole. Isso. Outra coisa, né, que é muito comum e que justamente vai caracterizar a adolescência, né, como um período assim, cheio de contradições, um período de dor, né, sim, um período doloroso, pelas transformações, né, devido aos impulsos de crescimento corporal, o desenvolvimento emocional, mental e também social. E a gente, né, olhando mais assim, voltado para a psicanálise, a gente pode falar que é uma fase crucial, né, no processo de desenvolvimento daquele indivíduo, como eu falei no início, né, justamente para que a gente possa de fato se lapidando, né, e construindo de fato o que é nosso, e assim levando para a nossa vida adulta. E é uma área, né, assim, a adolescência é uma área de interesse, justamente por ser essa passagem fundamental para a constituição de identidade. E que, né, o indivíduo ele vai conhecer, né, descobrir novas pulsões, novos desejos, que, né, na verdade eles eram presentes desde o início, né, desde o seu nascimento, mas eles são reativados e vão ocupar, né, um lugar em um corpo, né, agora maduro e genitalizado. E depois, né, desse processo, de toda essa passagem, essa trilha, né, daquele indivíduo, as instabilidades e as crises, elas vão sendo reduzidas à medida que o indivíduo vai se descobrindo, né? Então ele vai aceitando, de fato, toda a sua identidade, toda a sua bagagem, né? Assim, inserindo também essa herança que ele herdou dos seus genitores e agora, né, iniciando então o que de fato ele vai se apropriar, né, aquilo que ele vai aceitar como o que é do particular, aquilo que é dele de fato. E, né, o adolescente ele vai entender que correr riscos, né, diante de toda a experimentação, de toda a sua experiência, né, também é uma maneira dele reconhecer o poder que exerce sobre o seu mundo, sobre o seu desconhecido corpo e vai satisfazer uma necessidade de desenvolvimento da autonomia, né? Do domínio de si, que é o que a gente escutou sobre o que é onipotência e que está ligado também à sua invulnerabilidade pessoal. Por isso o uso precoce, né? E ele vai utilizar as drogas como uma expressão, como uma forma de ser aceito em grupos. E aí volta também aquela questão do livro de Adolescência Normal, quando vai falar que o adolescente ele sente essa necessidade, né, de ter um grupo e fazer parte de um grupo. Por isso que ele vai fazer o uso dessa ferramenta, né, no caso a droga, para ser aceito, para ser incluído, né, nesse grupo. E a ferramenta que ele vai utilizar, né, como uma forma de expressão e também uma prova, né, assim, de que de fato ele é uma pessoa, um indivíduo bem-quisto, que vale a pena inseri-lo naquele devido grupo, ele vai fazer o uso das drogas. Só que o seu uso abusivo, né, e aí, né, a gente está voltando àquela questão de que ele vai fazer o uso justamente para aliviar toda a ansiedade, para que, né, ele possa velar essa, né, ocultar a situação que ele está ali vivenciando. Então, o uso abusivo das substâncias podem afetar na passagem do ciclo. E aí que vem a importância, né, do apoio familiar, porque
como a gente está falando de um indivíduo que está buscando se encontrar, a família também precisa ter um olhar diante disso. E agora a gente vai estar mudando, né, nosso olhar assim, em relação à moeda do adolescente, a parte de trás, assim, né, do cara ou coroa. Agora, partindo para a coroa, a gente vai falar dos pais. E para eles, a adolescência é um processo angustiante, é um processo muito confuso, porque devido à posição, né, assim, o indivíduo já se posicionando contra algumas coisas, alguns critérios que antes era, né, visto como uma coisa muito bonita, né, como uma coisa de fato bela, e agora ele já, né, ele tá todo contrário em relação ao que o pai ou a mãe tá dizendo, e isso vai, né, como consequência, causar a separação, um sentimento de diferenciação, e também vai alterar os papéis. E as consequências de escolha dos filhos, né, gente, agora olhando mais para os pais, podem, né, justamente favorecer essa diferenciação e separação, quando na verdade, né, a gente está falando no caso do uso abusivo, é necessário uma aproximação, né? Aquele indivíduo ele precisa ser guiado, já que a gente está falando de uma consequência que pode resultar até mesmo em uma morte, né? Então, a importância do apoio familiar é um elemento fundamental para o sujeito e também para a sociedade, principalmente no quesito da formação. Essa organização familiar ela vai apresentar uma intensa capacidade de sobrevivência e adaptação com os caracteres de plasticidade e complexidade daquele sujeito. Então, agora, de fato, caminhando para o término da nossa apresentação, eu gostaria de ler, né, o que é drogas segundo a Divisão Estadual de Narcóticos. Então, é um nome genérico dado a todos os tipos de substâncias, sejam elas naturais ou não, que ao serem ingeridas, provocam alterações físicas e psíquicas. Só que agora eu gostaria de levar, né, todo mundo que está aqui ouvindo a nossa apresentação e vendo também, a pensar de uma forma mais ampliada no conceito de drogas. Eu acho que através de um exemplo talvez fique mais claro. Então vamos lá. Luiz é um adolescente e que ele está muito insatisfeito com a atual situação dos pais. O que acontece? Os pais de Luiz estão, né, todos os dias eles têm uma discussão diferente, é um problema novo, tanto, né, assim, divulgado pela própria mãe quanto pelo pai. E ele sente muita falta do tempo em que os dois se amavam de verdade, né, e que as brigas não eram tão constantes. E da forma como, né, tem se apresentado essas discussões, Luiz ele está conseguindo enxergar uma possível separação dos pais. E ele, né, está muito chateado com isso, ele fica angustiado. Né? Então, além da angústia também fazer parte dessa fase da adolescência, é algo que está, né, sendo fruto da situação que ele vivencia todos os dias. Então, o que o Luiz vai fazer? Luiz ele sabe que ali, né, perto da casa dele, tem uma boca de fumo. E o Luiz ele vai, né, já tinha experimentado antes, só que ele não, né, chegou a desenvolver um vício. Só que agora ele tem, né, essa necessidade, ele sente a carência daquela sensação, da mesma sensação que ele teve na primeira vez que ele usou, né, essa substância, e que o levou para, de fato, outro mundo, né, para um mundo onde não havia preocupações, não tinha conflitos, nenhum tipo de problema. Então ele vai lá, né, ele consegue adquirir a droga, faz o uso e aí alivia toda a ansiedade, alivia toda essa situação. Porém, a gente está falando de um alívio, né? E não é uma solução, né? Não há uma resposta, ele não conseguiu resolver de fato. E Freud, ele vai falar que isso está interligado com a fantasia. Então, quando a gente fala de fantasiar, é uma forma de corrigir a realidade insatisfatória. E aí a gente vai, né, de encontro ao que ele fala, que é encobrir a castração. Só que da mesma forma que o Luiz, né,
conseguiu, entre aspas, assim, resolver o seu conflito interno, a gente também pode falar que o João, ele pode fazer o uso da bebida como uma forma de fugir, né, daquele conflito que ele também vivencia. A gente pode falar que a Maria, ela passa tempo, né, horas demais no trabalho, justamente para não encontrar com o marido que está em casa e ela está insatisfeita. A mesma coisa pode ser falada em relação à internet, aos jogos, à comida e também aos remédios. E isso me remeteu, inclusive, a uma disciplina que a gente teve no primeiro período, né, de antropologia, que a Candice, ela, né, falou sobre essa alteração de significados do remédio em si, né, que antes o remédio tinha a função de aliviar a dor, né, só que agora a gente está utilizando o remédio como um acessório, então ele também pode se encaixar no que a gente está chamando de drogas, né, no sentido de fantasiar situações que não estão de acordo com o que o sujeito gostaria, né, de estar vivenciando. E aí, para finalizar, a nossa pergunta temática para a turma é: e para você, o que é droga?